Os mecanismos de progressão, obviamente, isso a gente aprende até na graduação, é só para poder exemplificar, sempre do mais fácil para o mais difícil, do simples para o complexo, né? E aí do conhecido para o desconhecido, quando a gente fala do estável para o instável. Isso aí é uma progressão pedagógica clássica, não faz mal sempre colocar. Exemplo, do mais fácil para o difícil. Será que é mais fácil um supino na máquina para um supino com halter? Ou é o contrário, você faz primeiro o supino com o halter e depois vai para o supino na máquina? Não estou querendo entrar numa questão como engessada que tem que dizer sempre vai primeiro para a máquina ou não. Mas o que você acha que é mais fácil? Tanto está aqui embaixo, é estável para o instável. Será que um supino na máquina do cara que nunca levantou um peso na vida, é botar ele direto no supino com halter? Do simples para o complexo. Será que é mais fácil o cara fazer uma cadeira extensora ou botar o cara para fazer um agachamento? Do conhecido para o desconhecido também, que é o estável para o instável. Ou seja, vai colocar o cara para poder fazer um exercício, por exemplo, de rosca direta, com barra, ou vai colocar o cara na polia com a polia solta? Isso é bom senso, a literatura fala sobre isso. Isso é o que eu falei há 2, 3 slides atrás. É o diagnóstico. Saber o que vai prescrever, como prescrever, isso não tem computador que faça o nosso trabalho. Voltando aqui sobre os princípios científicos do treinamento esportivo, a gente falou sobre a sobrecarga e eu preciso falar agora aí sobre o princípio da adaptação. Por que precisa da sobrecarga de sessão a sessão? Porque o organismo ele tem uma facilidade muito grande e rápida de se adaptar ao estímulo que ele recebe. E esse estímulo é de treino para treino, muito nitidamente. Então, salvo raríssimos indivíduos, você pode repetir a mesma sessão por mais uma vez. Tá? Então você poderia dar essa sessão que está no planejamento e repetir essa mesma sessão colocando ela num planejamento fora, conforme eu falei lá no início, ou seja, pela individualidade biológica, uma sessão extra. Então você vai atrasar a tua periodização, porque esse aluno tem maior dificuldade de ter respostas. Ou então o erro foi no incremento que você deu. Você deu um incremento muito alto, joga um incremento mais para baixo. O princípio da adaptação fala justamente isso, que quando o indivíduo, o organismo, ele recebe um estímulo, ele tende a se adaptar muito rapidamente, a buscar o equilíbrio homeostático dinâmico, que é a interação com o meio, com as sobrecargas, com as interações, com os estresses, né, que o organismo recebe. A parte interna, né, sofre com relação à parte externa. Tem um slide que eu vou falar sobre isso lá na frente. Então, fundamentado pelos princípios científicos aí do treinamento esportivo, individualidade biológica falei, sobrecarga, periodização é sinônimo de sobrecarga. Por que precisa da sobrecarga sessão a sessão? Por causa da adaptação. Como é que tem que ser o aumento dessa sobrecarga? Pode ser por volume, pode ser por intensidade ou pode ser pela interdependência, alternância de volume e intensidade. Ou seja, uma hora você aumenta o volume, outra hora você aumenta a intensidade e você modifica isso. Continuidade precisa ter justamente isso. O processo de médio a longo prazo, você não pode ter aí um planejamento a curto prazo para um cliente que precisa de mais tempo para ter respostas. E, obviamente, a especificidade, né? Principalmente na parte final, pré-competitiva, o dia D lá, que eu falei lá no início, que é o dia D ou o dia da competição, né? Da minha aluna André, que ela vai fazer o teste de esforço físico lá no bombeiro, enfim. Esses são os princípios científicos do treinamento esportivo. O princípio da adaptação, ele fala justamente isso, né? E eu falei anteriormente, nesse slide aí agora que passou, o organismo vai sempre buscar o equilíbrio homeostático, né? Que é o equilíbrio aí entre os sistemas, ou seja, o meio, né, e o organismo, o meio externo, obviamente. Então, você gera um estímulo, né? Esse estímulo é um estresse para o nosso organismo, o exercício é um estresse, a depender do nível de intensidade, da magnitude, da grandeza escalar desse estresse. Esse estresse ele pode ser positivo ou pode ser negativo. E aí o organismo pode vir a se adaptar, ter uma resposta positiva, ou ele pode ter justamente aí uma queda, né, um down regulation no seu sistema e ter aí falha imunológica, enfim, perda, desempenho. E a gente vai falar de overtraining lá na frente um pouquinho para a gente poder entender. Então a periodização, por isso que ela tem que ser amarrada. Se você realmente não calcular, não amarrar as variáveis, não quantificar o trabalho sai pela culatra, escorre pelas tuas mãos. Por isso que tem muita gente que treina e não tem resultado. Precisa amarrar o trabalho, você precisa ter na mão tudo aquilo que você faz. E se não planificar,
Não é na cabeça ou num arquivozinho de Word e Excel que vai funcionar. Você precisa de um software, de um sistema, porque são muitos cálculos que você precisa calcular. E eu vou mostrar quais são esses cálculos. Bom, ciclo permanente do princípio da adaptação continuada, ou seja, exatamente o que eu venho falando aí nos últimos slides. O organismo ele vai estar sempre buscando o quê? O equilíbrio dinâmico, né? Ou seja, o organismo nosso, né, nossas células musculares, sistema cardiovascular e a interação com todos os outros sistemas recebem o estresse externo, o exercício, uma pancada. O equilíbrio dinâmico é o quê? A interação com o meio, que ao receber esse estresse, essa pancada, esse estímulo externo, promove os ajustes necessários para se manter o quê? Auto-organizado. E o que acontece? Ele simplesmente se condiciona, esse organismo, né? Ele se adapta e ele se condiciona a um nível superior ao nível que ele se encontra hoje. Por isso que é um ciclo permanente da adaptação. Adaptou? Você tem que aumentar a porrada. Adaptou? Você tem que aumentar a porrada. Eu acho graça de muitos alunos meus, não sei se foi a Camila Pupi, há umas 2 semanas atrás, ou foi uma outra, não, foi a Maristela, minha cliente. A Maristela falou o seguinte, contar uma história aqui para você que está do outro lado, rápida. A Maristela falou assim, cara, não consigo entender, isso é muita covardia que você faz. Quando a gente começa a achar que está razoável, cara, olha que coincidência que calhou esse comentário da Maristela. Ela sempre fala isso. Depois eu vou mandar isso para ela, pode deixar até um depoimento no site, junto com esse curso aqui para você que adquiriu. Ela é fisioterapeuta. E ela fala assim, cara, toda vez que eu estou começando a me adaptar ao exercício, que eu estou achando a carga mais factível, você altera. Aí eu comecei a rir, lembrei na hora de que periodização é justamente esse slide que eu estou falando. Ou seja, é um ciclo permanente da adaptação continuada. Adaptou, porrada, adaptou, porrada. Normalmente, como eu falei lá no início, essa adaptação é de sessão para sessão. E a literatura fundamenta isso que eu estou dizendo. Na verdade, eu estou fundamentado pelo que a literatura mostra, né, em relação às suas pesquisas publicadas aí. Então a Maristela falou isso tem umas 2 semanas e eu lembrei na hora de periodização. Eu falei assim, ela está certa, ou seja, se ela adaptou, eu tenho que alterar o estímulo. Alguma variável eu tenho que mudar. Eu costumo dizer o seguinte, isso é bastante importante. Não existe periodização errada. Sabe o que existe? A literatura mostra diversos modelos de periodização e a gente vai ver isso. Não existe periodização errada. Sabe o que existe? Não periodizar, não mexer na variável. Isso é errado. Se você mexe em alguma variável, você pode gravar isso para o resto da tua vida. Não tem um doutor, um pós-doutor, um Deus da educação física que pode falar assim, isso aqui está errado. Não existe periodização errada. Existem diversos modelos. A linha russa, a linha alemã, a linha americana, a linha japonesa. Então tem muita coisa sobre periodização. Não existe periodização errada. O que existe é não mexer. Simplesmente fazer a sessão de amanhã igual a de ontem, a de depois de amanhã igual a de hoje. Isso é errado. A literatura mostra isso. Se você alterar alguma variável, você pode ter certeza que você vai ter resposta. Agora, tem que ter um princípio lógico. E aí tem até um slide que eu falo sobre isso. Por isso que a periodização é um planejamento que tem que ter coerência. Não é alterar lá Bangu de qualquer jeito. Hoje eu vou mudar isso aqui, vou mudar o exercício, vou mudar a carga. Qual é a coerência que você tem aí de médio a longo prazo? Eu costumo dizer o seguinte, se todos os clientes de personal pedissem assim, olha, a gente está começando um trabalho, você pode me apresentar um planejamento de médio prazo? Para eu ter ideia do pelo que eu vou passar, o que eu vou sofrer, né? Qual é o caminho que eu vou trilhar? Não é metade, não. 99,999% dos personagens estavam fritos, iam perder seus clientes. Quando você vai em algum lugar, por exemplo, você não pede sempre assim, por favor, eu quero comer. Você pode me dar aí as opções? Quero ver como é que vai funcionar. O cara vai fazer isso, vai fritar o ovo, assim, assim, assim. Depois ele vai chapar o bife, né? A carne, o filé no molho tal, e o molho tal é feito assim. Isso é o processo, até chegar na tua boca, na mesa e você comer. Imagina se os clientes de personal pedissem a todos os personagens o planejamento a médio prazo. Olha, por favor, personal, eu quero que você me entregue o planejamento, me apresente, por favor, na próxima aula, o planejamento a médio prazo que eu vou fazer daqui para frente. Vou pedir até para o Clau para editar esse vídeo, que eu vou botar esse vídeo de 1 minuto
no meu Instagram. Imagina se todos os clientes de personal pedissem para seus respectivos professores, personagens, o planejamento a médio prazo, né, a planificação do treinamento. E que se o cara não apresentasse, o aluno falasse, ué, o que você está fazendo comigo? Você está fazendo cada dia, você vê o que acontece, é isso aí, coloca de qualquer jeito. Imagina se os clientes de personal pedissem o planejamento a médio prazo para os seus respectivos personagens sobre o que eles estão elaborando a respeito do treinamento de seus respectivos alunos. 99,9% dos personagens iam perder seus alunos. E aí, mais uma vez, eu volto a falar. Colocando isso no Instagram, vou ter mais 1 milhão de gente que não gosta de mim. Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado e sabe da necessidade da periodização, por isso que você adquiriu esse curso. Eu estou errado no que eu estou falando? Eu estou mentindo sobre isso? Já parou para pensar nisso? É um ponto de extrema reflexão, mas é muito mais fácil você apontar o erro do outro do que olhar para o próprio umbigo e falar, pô, eu não periodizo o trabalho do meu aluno, é por isso que ele não tem resultado, ou então porque as respostas dele é muito pequena, são muito superficiais, né? Não são respostas tão grandiosas, significativas, né? A ponto de serem vistas a olho nu. É mais fácil você dizer que, não dá para fazer, ou então o aluno eu monto e aí o aluno falta. Cara, se ele falta ou não, o problema é dele, a obrigação é tua de fazer, né? A obrigação é do personal. Você acha que eu não tenho aluno que não segue a periodização? Claro que tenho. Tem aluno que viaja, fica 15 dias fora, estraga a minha periodização, quando volta eu preciso fazer novamente testes de força, de resistência, mas eu faço o meu planejamento, a minha parte eu faço. Porque se um dia ele pede o meu trabalho, eu falo assim, tá aqui o teu trabalho. O teu trabalho, o objetivo é a gente estar aqui e a gente chegar nesse ponto aqui, daqui para frente. Eu tenho aonde me agarrar. Bom, vamos falar aí, a gente entender, né? A gente conceituou a periodização. O que é a periodização? Seria aí a manipulação das variáveis metodológicas, né? Do treinamento, né? Volume, intensidade, frequência semanal, amplitude, velocidade, enfim, os métodos de treinamento, obviamente divididas em fases lógicas, e a gente vai ver como se constrói essas fases lógicas. Tem por objetivo aí realizar ajustes específicos para aumentar o quê? O desempenho físico e prevenir excesso de treinamento. Obviamente você não pode, por isso que é de forma lógica, você não pode aumentar, porque você vai ter um overtraining. Quem está dizendo isso aí não é o Rodrigo Baladã, não. Nada mais, nada menos. Está aqui, o Matviev. Lá em 1977, como eu falei anteriormente, é o cara que ganhou tudo com a União Soviética nas décadas de 60 e 70. Considerado o pai da periodização. Então você tem que ter um planejamento, senão não funciona. Por que no desporto olímpico, mundial, de alto nível, alto rendimento, tem periodização? Se periodização não fosse importante, nenhum atleta campeão olímpico faria periodização. Eu vejo muita gente falando, a periodização não funciona. Eu tenho lá na segunda parte do curso, eu tenho alguns slides, surpresa, que você que está aí do outro lado, você vai ficar chocado, mas é a mais pura expressão da verdade. Falando aí especificamente dessas pessoas que falam, não, periodização não muda, etc e tal. Pega lá o Usain Bolt, né? Durante toda a carreira dele, 3 Olimpíadas, maior corredor do mundo da história. Pergunta lá se ele não tem planejamento, se ele não periodiza o treino dele, se ele chega lá e corre o máximo dele que ele aguenta toda vez, aí no dia que ele está cansado ele faz menos, aí no dia que ele está com mais tempo ele faz mais horas de treino. É assim que funciona? Pelo amor de Deus. Então por que com o teu aluno, só porque ele não é um atleta olímpico, tu não vai periodizar? Porque ele não precisa de resultado. Ele não precisa de resultado, porque personal é uma relação interpessoal, né? Então, se você dá 2 tapinhas nas costas dele e diz que ele tá legal, que ele tá indo malhar e por isso que ele tá melhorando a saúde e qualidade de vida dele, tá bom, né? Legal, tá certo com S. Hashtag tá certo com S. Vamos seguir. Obviamente a periodização, você que está aí do outro lado, você precisa entender, é bastante fundamentado, né, em evidências científicas. Eu posso dizer que a periodização é uma mistura, é um mix do empirismo junto com a crença. Esses dois pontos, né, esses 2 pilares maiores formam o quê? A arte da prescrição do treinamento
individual que cada profissional tem. E numa menor escala, você pode ter certeza que é um pouco de ciência. Hoje ainda tem um pouco mais de ciência. Agora, você acha o quê? Que na década de 70, na década de 80, os treinadores russos faziam em papel de pão, em papel de caderno, suas anotações. Não tinha nada publicado, não. Até porque o que dava certo, eles guardavam as 7 chaves. E aí não funcionava, a União Soviética ganhava tudo nos esportes de força e potência. E aí depois que começou as publicações a serem, né, feitas, enfim, publicadas, etc. e tal, esquece o que passou lá atrás e o que funciona são só esses modelitos aí medíocres, e eu posso falar disso porque são medíocres os modelitos de periodização, que eu vou falar, as periodizações que existem aí publicadas nos artigos científicos, as periodizações publicadas, não é periodização mesmo. Pega esses estudos aí mais recentes de periodização, que eu vou mostrar para você que está aí do outro lado, e vê se algum atleta olímpico segue dessa forma. Pega um atleta lá do levantamento de peso e vê se é esse tipo de periodização que eles seguem, ou se é a periodização lá antiga, né, nos moldes de Matveev, de Zakharov, de Verkhoshansky. Vê se são essas periodizações aí modernas, da linha americana, dos anos 2000, 2010 para cá. Obviamente que não. E por isso que eu falei lá no início, no primeiro slide, que o conteúdo que está dentro desse curso, tu não vai encontrar em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque os cursos que tem de periodização aí, falam dessa periodização moderna. Periodização linear, linear reversa, ondulatória, diária, semanal. Eu vou falar sobre isso tudo, fique tranquila. Mas a periodização lá que funcionou e que fez a União Soviética ser uma potência nos esportes de força e potência, é a periodização que ninguém sabe falar, porque você tem que ir lá atrás e buscar informação naquelas referências que eu coloquei lá no primeiro slide, no início do curso, da apresentação. Você tem que entender e buscar aquelas referências. E aquelas referências, muitas delas já nem existem mais. Quem tem, tem. Quem não tem, senta e chora. E todas as publicações novas sobre periodização são extremamente rasteiras, superficiais. O conteúdo ali, o alicerce que tem ali, você não vai encontrar em lugar nenhum, em livro nenhum, em curso nenhum. Aqui você vai encontrar, porque eu fui buscar lá atrás. Por isso que eu demorei tanto tempo em fazer esse curso de periodização, porque eu tive que buscar a linha russa lá atrás da periodização, né? Buscar a periodização de Matveev lá atrás, que é considerado o pai da periodização. Bom, a periodização do treinamento, né, ela foi desenvolvida inicialmente pelo pilar maior, que é empírico, conforme eu falei, né, no slide anterior, desenvolvida por técnicos e por seus próprios atletas, né, como uma tentativa de erro e acerto, né, uma tentativa aí bastante empírica, e ela era feita como? Manipulando aí, era uma estratégia, a periodização era uma estratégia para manipular as variáveis do treinamento, com o objetivo de aumentar a força, hipertrofia e principalmente o desempenho, né, nos esportes aí de competição. O objetivo era evitar o platô, ainda né, evitar o platô, a estagnação, você tem que alterar, e hoje a gente tem algumas evidências científicas que mostram realmente que você consegue aí ter ganhos com um planejamento periodizado maior do que quando esse treinamento ele não é periodizado, tá? E aí a gente tem aí estratégias de periodização no treinamento de força, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Quais estratégias a gente pode utilizar, né, de periodização no treinamento de força, para nós, profissionais de educação física, meros mortais, né? A gente tem aí normalmente os modelos de periodização lineares e os modelos ondulatórios. A literatura hoje em dia mais moderna mostra aí os modelos de periodização com relação aos modelos lineares. 2 modelos basicamente são utilizados: a periodização linear tradicional e a linear reversa, como o próprio nome já diz, ou seja, reversa a linear tradicional. Como é que funciona? A periodização linear, você começa com alto volume no início da temporada e simultaneamente, conforme esse volume ele vai diminuindo, a intensidade vai aumentando, então eles vão sendo trocados. A linear reversa é o contrário, você começa com uma intensidade muito alta e um volume baixo e vai alternando, esse volume vai aumentando e a intensidade vai baixando. A gente tem estudo na literatura comparando esses 2 modelos de periodização em várias questões.
Os modelos de periodização ondulatória são chamados aí aqueles que ao mesmo tempo você altera, mexe no volume, mexe na intensidade. E esse modelo de ondulação, dessa periodização ondulatória, é uma periodização mais moderna, mais atual, até em virtude por causa dos blocos, né, de treinamento, de competições, né, ao longo do ano, por causa das necessidades dos atletas terem várias competições importantes. Esse modelo de periodização ondulatória é um modelo normalmente mais eficaz, a depender do caso, e esse modelo pode ser aí uma periodização ondulatória diária ou semanal. Também vou falar a respeito desse modelo de periodização ondulada, tá? De periodização ondulatória, e as comparações, né, com os modelos lineares. E também, obviamente, modelo de periodização comparado ao modelo de não periodização. Para a nossa parte específica, treinamento de força, ou seja, dentro de academia, que é o nosso objetivo, né? Eu trabalho sempre com o objetivo de entregar conteúdo para o personal trainer que está dentro de academia, né, profissional de educação física. O cara que é treinador de atleta, né, de alto nível, ele está lá com suas respectivas confederações, nos seus ginásios, ele não está dentro de academia dando aula. Você já viu, por exemplo, lá, sei lá, deixa eu pensar aqui, num nadador qualquer, ou então num corredor de 100 metros brasileiro, tá? Um nome qualquer aí, não vou nem dizer o Usain Bolt não, que eu usei anteriormente como exemplo. Um corredor qualquer, um fundista brasileiro. Você já viu ele dentro de academia, por acaso? Ah, mas o cara não é atleta olímpico? E ele tá onde? Com seu treinador, na respectiva confederação brasileira, disputando lá, né, em um ginásio particular. Você acha que ele reveza aparelho na academia com a gente? Pelo amor de Deus, né? Então, o trabalho aqui é voltado para a academia, para a gente que é personal, com o objetivo de melhorar a nossa prescrição, a nossa entrega da nossa prestação de serviço e, obviamente, com isso, ganhar mais dinheiro. Saber fazer um trabalho que ninguém ou quase ninguém faz para que a gente ganhe mais dinheiro. Por que é aconselhável periodizar o treinamento? Normalmente, essa dúvida, esse questionamento, esse ponto de interrogação, ele vem do treinamento desportivo, ele vem do desporto. Na verdade, a gente, do treinamento de força, a gente adapta o modelo de periodização do treinamento esportivo para a periodização de força e hipertrofia, tá? Os modelos de periodização de hipertrofia, para ganho de massa muscular ou para emagrecimento, né? Eles são oriundos do treinamento esportivo. Então, é aconselhável periodizar, porque essa teoria, que é do desporto, é baseada em 4 fatores. Por que você tem que periodizar? Porque se você não tiver ressintetizado os estoques de energia causados aí pela fadiga metabólica, né, perda de glicose, enfim, né, de glicogênio muscular e muitas vezes hepático, né, devido à magnitude, à duração, né, do contexto do treinamento, você não consegue ter o mesmo desempenho na sessão seguinte. Se você não reparar os danos estruturais, né, nos filamentos finos e grossos, actina e miosina e mais outras proteínas dentro do sarcômero, como a titina, por exemplo, que sustenta lá as linhas Z do sarcômero, você também não vai ter o mesmo desempenho. Se você não recuperar o teu drive, não tiver recuperado o drive neural, a fadiga central, cognitiva, você não vai ter o mesmo desempenho, concentração, né, raciocínio para executar um movimento que precisa ser pensado. Se você tem dor, obviamente você não consegue exercer, né, ter o mesmo desempenho do que quando você realizou um treinamento atrás que você estava sem dor. Então, são baseados em 4 pilares, esses 4 fatores, por isso a necessidade de se periodizar. Surge, então, o quê? A teoria do fenômeno da supercompensação. E a teoria do fenômeno da supercompensação, ela fala justamente o quê? Que quando você tem um ciclo único, ou seja, uma sessão de treinamento, ou seja, um estímulo agudo, você parte de uma condição inicial, o exercício destrói diversos mecanismos que foram ditos agora no slide anterior, né? Depletação de estoques de energia, drive neural, etc. e tal, enfim. E aí você tem aí a condição aí de recuperação, e aqui nós vemos aqui essa linha verde onde você está em repouso, e que se durante esse triângulo aqui, né, essa pirâmide de cabeça para baixo, dentro dela você estimular novamente, esse estímulo seria prematuro e obviamente você não vai ter o mesmo desempenho, que foram os 4 fatores que eu citei agora atrás.
E depois desse período de recuperação, você volta aos níveis basais, à condição inicial. E que num momento, com uma tentativa aí, né, bem sucedida do organismo, ele cria um processo compensatório, supercompensatório, que está aqui, que seria exatamente o quê? O momento ideal. O organismo cria um mecanismo de supercompensação e que você teria que aproveitar exatamente esse momento para dar novamente o estímulo. E que se você não desse esse estímulo, ocorreria o quê? A queda novamente, e seria tardio se você passasse muito do tempo, e você voltaria à condição inicial, e você não conseguiria dar um estímulo superior, maior e mais forte ao estímulo que foi dado no início, nessa condição aqui inicial do lado esquerdo. Beleza. A literatura na teoria é muito linda, fala aí do fenômeno da supercompensação, que o ideal seria aqui, né? Aqui que tem que dar. Aí eu já vi vários cursos de periodização, de musculação. Não, você tem que dar o ponto aqui. Professor, quanto tempo é o momento ideal? A literatura fala de 48 a 72 horas. Legal. 48 a 72 horas. É assim mesmo? Então quer dizer, se eu pego um cara destreinado e um cara treinado, é de 48 a 72 horas. Não, mas peraí. É 48, é 50, 56, 54, 65, 70, 72. Será que não faz diferença não, de 48 a 72? Pode ser qualquer coisa dentro dessa porcaria desse tempo aí. Tá de brincadeira, eu nunca engoli isso. Isso é uma loucura. Isso é surreal. Não existe, não consigo entender isso. E aí o que acontece? A gente tem fundamentação na literatura que o fenômeno da supercompensação existe, ele não é uma invenção, não. Tem artigo de revisão publicado na Sports Medicine. Está aqui do lado superior direito, ó, aqui, ó, o mesmo gráfico que eu mostrei lá atrás, ó. Fadiga, começa a se recuperar, tem o ápice da supercompensação, tem que dar o estímulo ali, senão volta aos níveis, olha lá, pré-load, ou seja, carga inicial. O que seria a periodização? Está aqui embaixo. Seria um mecanismo fisiológico de defesa do organismo, onde o organismo se prepara, lá aquela interação com o meio, equilíbrio homeostático dinâmico, que é o que recebe o estresse, né, do meio externo, para que ele se prepare para um novo estresse e não quebre tanto, né, o seu estado de equilíbrio. É uma característica de proteção, sobrevivência, o intuito de evitar um novo desequilíbrio homeostático que perturbe a integridade funcional das células gerado pelo exercício, pelo estresse, pelo treinamento. Ocorre com isso, nesse processo de supercompensação, melhora da resposta central, né, central, neural, cognitiva, metabólica, né, adaptação ao estresse, recuperação energética e, obviamente, muscular. São aqueles 4 fatores que eu exemplifiquei. Isso aqui em português está dentro desse artigo de revisão publicado na Sports Medicine e não é tão novo assim não, é de 2010, artigo de revisão fundamentando aí o que seria, né, o princípio da supercompensação num treinamento periodizado pela metodologia do treinamento esportivo. E a teoria do fenômeno da supercompensação fala com relação também, não em relação a um ciclo único, mas em relação a vários ciclos. Ou seja, que quando você dá esse estímulo no ápice da curva da supercompensação, você tem uma relação ótima entre exercício e recuperação. Você tem ganhos, está lá a periodização. Na primeira sessão aqui, nessa linha vertical, né, nesse gráfico, que pode ser um gráfico XY pela relação tempo-condicionamento, e conforme as sessões vão passando, você tem uma relação superior crescente traçado por essa linha verde aqui, ou seja, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 estímulos, que seria um microciclo, você sai de um ponto A para um ponto B, esse ponto B bem mais alto do que o ponto A. Muito bacana, teoricamente é isso que funciona. E que se as sessões forem estipuladas, né, aplicadas prematuramente, reiniciadas com muita antecedência, ocorreria uma relação ruim entre o exercício e a recuperação. E aí você teria queda no desempenho da força, da massa muscular, teria perda, sem dúvida nenhuma, catabolismo proteico, que nós sabemos que existe. O cara treina, o cara vai perdendo massa muscular. O que é isso? Ah, o cara não come. Claro que não, o treinamento está errado. Isso acontece o quê? Queda de rendimento e acometimento de lesão, sem dúvida nenhuma. Isso, em outras palavras, é o quê? Overtraining, que a gente vai falar lá na frente. E aí vem a teoria da supercompensação, como eu falei, que na teoria ela é linda. Eu só sinto falta dela na prática. Ou seja, professor, eu quero saber o seguinte, quando eu tenho que reestimular, pode dizer para mim, por favor? Ah, de 48 a 72. Ah, é, professor, aí eu quebro o cara. Aí eu falo, pô, Baladão, você
faz mal para os outros, você deixa os outros de saia justa. Eu falei, por quê? Pô, tu deixou o cara de saia justa, o cara não soube responder. Cara, ele tinha que estar preparado para esse tipo de pergunta, eu não fiz nenhuma sacanagem com o cara. Qual é a pergunta? Ah, professor, quando é que eu tenho que reestimular? Reestimular e estimular de novo. Tá aqui, dicionário português. Quando é que eu tenho que reestimular, professor? Ah, entre 48 a 72 horas. É mesmo, mestre? Então me diz uma coisa, se o indivíduo for sedentário ou treinado, altamente treinado, é de 48 a 72? É. Ah, é, professor? Então eu vou te encher mais de umas perguntinhas aqui. Olha só. Então quer dizer que se a intensidade for diferente, também é mesmo tempo de recuperação? Você tem que estimular entre 48 e 72? Se o volume for diferente, também é a mesma coisa? Se o nível de condicionamento for diferente, também é a mesma coisa? Ah, é, professor? E se o treinamento for até a falha, concêntrico também não for até a falha, o tempo de recuperação também tem que ser igual? É isso? Entre sessões? Aí o cara fica sem responder. Sabe por que ele fica sem responder? Porque ele não foi a fundo para poder me dar essa resposta. Nenhum curso de periodização tu vê o cara explicando, ó, para tal volume, para tal intensidade, falha ou não concêntrica, são tantos dias, tantas séries, vai recuperar em tanto. Ah, não tem fundamentação na literatura? Tem artigo na literatura que fala sobre isso.